questão 92 da prova do PPL de 2017, caderno amarelo. Isso aqui é uma continuação, na verdade, continuação. Vou continuar falando de ácidos nessa questão. No outro vídeo tem uma questão onde eu falo sobre ácidos, sobre chuva ácida também, então vocês podem complementar. Não esqueçam de olhar na descrição do vídeo onde é que está essa questão. Se não me engano é a última do outro vídeo, do terceiro vídeo. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas. Então aqui está uma equação, um par de equações. Se tu utilizar alguns princípios aí de termoquímica, tu consegue, de lei de Hess, tu consegue juntar e deduzir uma equação só. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o quê? Interessante que a palavra intensifica. Pessoal, assim, ó, primeira coisa para memorizar, que inclusive é o que trata no outro vídeo, ó. H2SO4 e HNO3 estão diretamente relacionados com a chuva ácida. Apareceu isso aqui como poluente atmosférico, tu já pode ir direto para a chuva ácida, que é a resposta certa. Vale a pena saber que o problema está em liberar óxidos de enxofre na atmosfera e óxidos de nitrogênio. Percebe que se tu liberar SO2, ele se combina com o oxigênio do ar e vira SO3, trióxido de enxofre, tá? Esse é dióxido de enxofre. E aí ele, com a água da chuva, na verdade, ele vira ácido sulfúrico. Claro, não é uma concentração que machuca pessoas, mas faz mal para as plantas, para os micro-organismos, digamos assim, para as próprias bactérias, para tudo todo o ecossistema relacionado com o solo, por exemplo. E a do nitrogênio é um pouco mais confusa, porque o que é liberado na atmosfera é NO2 e ele se combina com água. Só que são duas partes de NO2, então ele libera ácido nítrico, HNO3, e depois o HNO2. Tu vai ver que somando aqui, ó, 2 mais 3 dá os 5 oxigênios, porque olha só que é por multiplicação, tem 4 mais 1, 5. Os 2 nitrogênios, que também tem por multiplicação, os 2 hidrogênios. Tem que estar balanceado. Bom, só que o ácido nítrico, é claro, ele é mais ácido, né, mais forte em relação ao outro. Como é que tu sabe? Primeiro, tu memoriza que ácido sulfúrico e ácido nítrico são ácidos fortes, o que tem um SO4, o que tem um NO3, e tem umas regras aí no outro vídeo de questões, de como é que eu posso determinar isso, com base na quantidade de oxigênios. As ilhas de calor são um conceito que vocês devem ter visto mais em geografia, mas está associado, né, a diferença de temperatura que tem na região central da cidade, principalmente, com relação à região periférica ou à zona rural, porque digamos, a geografia da zona central da cidade, por causa de prédios e tudo mais, os cânions urbanos, eles acabam fazendo com que o calor fique preso, né? Que a maior quantidade de radiação, ocorra uma perda menor de radiação infravermelha. Lembrem que radiação infravermelha é calor. Além das fontes artificiais de calor que tem na cidade, como, não se esqueçam que por máquinas térmicas e tudo mais, num dia de verão, onde está todo mundo com o ar-condicionado ligado, pode estar geladinho dentro da tua casa, mas esse calor está sendo expulso, né? Tem uma troca de calor aí. Bom, não tem relação com a questão. A redução da camada de ozônio também não tem relação com a questão, ela tem a ver com CFC, que são os clorofluorcarbonos. São substâncias orgânicas que têm carbono, né? Mas tem flúor e cloro na sua composição, e quando eles chegam lá na alta atmosfera, eles acabam destruindo as moléculas de ozônio, que são muito sensíveis a reações químicas, porque o ozônio ele tem uma ligação aqui dativa, uma ligação que não deveria estar acontecendo, então ele é muito instável. Só que quem deveria quebrar o ozônio é a radiação ultravioleta, e não as substâncias que a gente libera na atmosfera. Então as substâncias acabam quebrando o ozônio e desequilibrando um ciclo, porque o ciclo original, o ozônio se quebra e se refaz constantemente, mas isso aqui aumenta a quantidade de quebra, até porque o único cloro desse processo quebra 3, 4 moléculas de ozônio. Então ele faz com que, isso aqui é para ser um equilíbrio químico, pessoal, tu tem o O2 mais o oxigênio que vai reagir com alguma coisa, então ele constantemente vai e volta. A quantidade de ozônio atmosférico é constante. Só que alguns fatores alteram isso aqui, e uma das coisas que lamentavelmente faz, que altera, é o CFC, porque ele acaba quebrando o ozônio. Não é exatamente um equilíbrio químico,
mas tu pode considerar que é um sistema em equilíbrio, a quantidade de ozônio que deveria existir, tá? Porque ele é feito e destruído constantemente pelo Sol, de formas diferentes. E aqui a gente tem a inversão térmica. A inversão térmica também, estudando em geografia, é aquele fenômeno onde ocorre uma faixa de ar quente fora do normal, porque normalmente o ar vai ficando mais frio à medida que tu sobe as camadas atmosféricas, né? Só que aí surge uma camada de ar quente no meio entre duas camadas de ar frio, e aí por isso a poluição da cidade acaba ficando presa, ela não consegue ultrapassar essa camada, então a fumaça e tudo mais, os poluentes acabam ficando presos no nosso nível atmosférico. Não tem relação também com a questão. E a última opção, que é o efeito estufa, não tem relação com isso aqui, porque a gente sempre lembra principalmente de gás carbônico e metano, que é CH4, quando estamos tratando de intensificação do efeito estufa. Nota que fala em intensificação, porque como eu já disse outras vezes, a chuva normal, ela é ácida, ela é normalmente ácida. Mas aqui também pode estar se referindo ao fato de que outros óxidos poluentes são liberados, além, é claro, de que se tu libera enxofre, já deixa a chuva mais ácida. 2019, PPL também, prova azul. Questão 120. Em 2014 iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores, como sempre acontece. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Renovável, tá? Vamos lá. Então, temos urânio enriquecido, carvão mineral, gás natural, óleo diesel e biomassa. Meio que a resposta está muito simples, porque nenhuma dessas fontes é renovável, pessoal. Olha só, o urânio, ele existe numa quantidade limitada no planeta Terra, digamos assim. Óbvio, existe muito urânio, mas de qualquer forma ele não é renovável, não em tempo hábil. É que o conceito de renovável seria alguma coisa como que pudesse se renovar a tempo da nossa própria geração, por exemplo. E o urânio, o urânio em si, os elementos químicos no planeta Terra existem numa quantidade determinada. A gente até pode encontrar novas fontes. Um exemplo é o petróleo, né? Ele não é um elemento químico, mas eu lembro de que desde a época que eu estava no colégio, diziam que o petróleo ia acabar em tantos anos, e esse limite vai sendo jogado para frente. Não estou dizendo que isso é bom, pessoal, não é isso. Eu só estou te explicando que nossa tecnologia evolui e a gente encontra novas formas de detectar novas jazidas, novas fontes, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com isso, porque existe um limite em algum lugar e ele pode estar ali por perto. A gente tem que procurar novas fontes. Além, é claro, né, de que petróleo é uma coisa muito poluente, que esse é outro ponto da questão. Ó. A gente quer, ao mesmo tempo, energia renovável, mas a gente quer que tenha menores impactos ambientais. Então, olha aqui, ó, o carvão mineral, o gás natural e o óleo diesel tu já pode eliminar, porque todos eles são queimados. E essas substâncias, fazendo a queima mais perfeita possível, já liberariam gás carbônico que intensifica o efeito estufa e acaba acarretando, né, na mudança climática. Mas se não fosse considerar isso, pessoal, essas substâncias elas estão sempre misturadas com outras coisas, enxofre, nitrogênio, então eles acabam gerando diversos impactos, inúmeros impactos para o ambiente. Desde a chuva ácida até a acumulação de fuligem e outros materiais, tá? Material particulado, diminui a qualidade do ar. Olha, são inúmeros efeitos, então a gente tem que evitar a queima de materiais. Aqui a gente tem também o urânio. O urânio, é importante que tu entenda que ele não é um impacto ambiental direto. Se tu já viu uma foto de uma usina nuclear, eu sempre comento que se tu coloca poluição, a primeira coisa que vem na internet é uma usina nuclear com um monte de fumaça branca, assim. Aquilo não é poluição, pessoal, aquilo é vapor de água. Claro, se a gente fosse ir para o nível técnico, o vapor de água em si, ele é um gás do efeito estufa também. Mas o vapor de água a gente não tem muito controle, porque a quantidade de evaporação dele é gigantesca. O problema é que, aí entramos num outro ponto, que se a gente aumenta a quantidade de gás carbônico e isso aumenta a temperatura do planeta, vai fazer com que evapore mais água e a água vai aumentar o efeito estufa também.
É um ciclo de retroalimentação, tá? Mas a água a gente não tem controle, ele não dá para considerar um poluente. Só que o poluente não está aí. O problema está em que os resíduos nucleares, eles continuam radioativos por milhões de anos e a gente não sabe o que fazer com eles. Então a gente tranca em contêineres de chumbo. Alguns países recebem esses contêineres e não é uma coisa boa, tá? Ou são colocados no fundo do mar, nenhuma opção é muito boa, não. E ele não é renovável, né? E depois a gente tem a biomassa. A biomassa são os restos vegetais que a gente pode utilizar, por exemplo, em geradores específicos, em um ambiente fechado, para gerar energia. Eles poluem? Sim, mas poluem menos, porque aqui existe um ponto. A biomassa, elas são os restos vegetais, então, para começar, esse carbono, de certa forma, ele faz parte de um ciclo. Eu planto novamente e essas plantas absorvem carbono atmosférico. Então, eu já posso considerar que ela já tem menor impacto que as outras coisas, porque quando eu queimo o petróleo, aquilo não volta. Queimou o petróleo, fica na atmosfera. Agora, quando eu queimo a biomassa, digamos que ela seja restos de uma plantação de milho. Então, basta eu fazer uma nova plantação de milho que eu mais ou menos conseguiria equilibrar. Nenhuma dessas opções é ideal, pessoal. Opções ideais são, nem ideais, não, a gente não tem uma opção ideal, mas energia solar, eólica, até fusão nuclear, com certeza vai ser a melhor opção que vai existir um dia, mas a gente ainda não está em escala comercial para uma coisa dessa. Mas entre as opções dadas, a biomassa com certeza é renovável e ela é a que gera menor impacto ambiental entre as que estão aí. Eu aproveitei essa questão para falar sobre energia. Energia, pessoal, é um tema que sempre aparece no Enem de diversas formas diferentes. Eu fiz uns vídeos no começo do ano falando de energia, só que não sei se dá tempo, porque são vídeos muito longos e eu explico muita coisa a respeito da energia de forma bem ampla. Mas se vocês puderem revisitar, se vocês já estudaram tudo e não tem mais nada para estudar, é uma boa dica. Questão 117 de 2017. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? As opções são beta, alfa, gama, raio-x e ultravioleta. Vamos descobrir alguma maneira de resolver essa questão. Então, pessoal, primeira coisa que todo mundo tem que lembrar para a prova do Enem, o espectro eletromagnético. Tem que lembrar. O espectro eletromagnético ele pode aparecer invertido nas imagens que vocês tenham na internet, mas o principal tu tem os raios gama, raio-x e ultravioleta, é todo lado que tem muita energia. E desse outro lado, é o lado com menor energia, onde tem as ondas de rádio e TV. O que tu tem que perceber é isso aqui, ó. Isso aqui, esse desenho assim, significa muita frequência, enquanto que esse desenho é pouca frequência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o tamanho disso aqui. O tamanho dessa onda é bem pequenininho, ou seja, tem muita frequência, mas tem pouco comprimento. E aqui tem muito comprimento, é bem longa essa onda, mas a frequência é pequena. Então vocês devem lembrar de uma fórmula famosa: vamos lamber farinha. A letra grega lambda significa comprimento de onda e o F é a frequência. Reparem que tudo o que se multiplica é inversamente proporcional. Por favor, não esquece. Inversamente proporcional significa que se um aumenta, o outro diminui. Quanto mais frequência tem, menor é o comprimento. Elas são ondas bem pequenininhas. Quanto menor a frequência, maior é o comprimento, tá? O V é da velocidade de onda. Bom, voltando para cá então, esse é o espectro visível. A gente só enxerga isso aqui. E, curiosamente, né, ele vai do violeta ao vermelho. A descoberta do infravermelho foi bem interessante. O Herschel, William Herschel, acho que é o primeiro nome dele, William, ele estava testando, através de um prisma, decompondo a luz. Não se esqueçam que a luz branca, a luz visível, quando ela passa por um prisma, ela se decompõe nessas cores que estão aqui, tá? A união de todas elas que dá a luz normal. E ele estava testando com termômetros, ele queria medir a temperatura. Acidentalmente, um dos termômetros que estava na parte que não estava pegando luz,
aqueceu muito mais do que o termômetro que estava no vermelho. Aí ele descobriu que existia algum tipo de onda que não se conseguia enxergar. E isso deu a ponte para a gente descobrir diversas ondas depois disso. O infravermelho, pessoal, ele é interpretado pela gente, a gente sente ele como calor, tá? Tudo isso aqui é feito de fótons, que são ao mesmo tempo partícula e onda, né? E que são feitos de energia, tá? São ondas se propagando na forma de partículas, são partículas se movendo na forma de ondas, que nem o princípio da dualidade lá do de Broglie. Tá, mas e onde tu quer chegar? Bom, isso aqui ajuda a resolver a questão que a gente tem, porque o ultravioleta é uma radiação, e o ultravioleta, pessoal, é aquela radiação solar. Dentro do espectro do Sol tem ultravioleta. E existem vários, né, UVA, UVB e UVC, mas o ultravioleta ele não consegue passar das primeiras camadas da pele. A pele em si ela já é constituída de mais uma camada e ele fica bloqueado nessa parte. Ele é bem danoso e perigoso, tá? Mas ele não passa da camada da pele. Então, agora, com esse conhecimento, voltando para a questão, a gente já sabe que não pode ser ultravioleta, porque a gente quer uma coisa que tenha grande poder de penetração no corpo humano, que ele consiga atravessar. Porque qual é o sentido da gente tentar fazer um tratamento se a radiação não consegue passar da nossa pele? Então tu pode eliminar o ultravioleta dessa forma. Agora, a próxima parte é saber o poder de penetração dessas outras. Então aqui tem uma outra imagem que vocês têm que lembrar, que é o seguinte, ó, partículas alfa primeiro. As partículas alfa a gente escreve 2 e 4. Por que é 2 e 4? Embaixo vai os prótons. Então elas têm 2 prótons. Deixa eu ver a cor. Esse aqui. 2 prótons. E os nêutrons, eles não têm carga. A massa da partícula alfa é 4, mas ele só tem 2 prótons, que é o que aparece embaixo. Só que ela é a partícula mais pesada. Ela é tão pesada que ela colide contra uma folha de papel e não consegue passar. Já a partícula beta, que é feita de um elétron, ela consegue passar uma folha de papel, mas ela não consegue passar de alguns milímetros da nossa pele. Então ela é bloqueada por uma pessoa, por exemplo. Também não parece fazer muito sentido lá para o exame. Já o raio X e o raio gama atravessam a gente como se a gente não existisse praticamente. Os dois conseguem atravessar o corpo. Aí tu já pode ir lembrando que o raio X ele é usado principalmente em vários tipos de exames, porque ele passa pelos tecidos moles e ele colide contra os ossos, por exemplo, e não consegue passar. Mas ele atravessa os tecidos moles, então tu coloca uma placa atrás e a placa fica impressionada nos lugares em que o raio X passou. E os lugares onde o raio-x não passou, a placa fica com a cor original. Então ela fica ali, fica escurecida a parte onde o raio-x atingiu e a outra parte fica transparente. Então aí tu consegue fazer uma imagem. Bom, então temos duas para resolver. Agora como é que a gente resolve? Antes disso deixa eu representar uma partícula beta. A partícula beta ela é -1 e 0. E a partícula gama, ela é 0 e 0. A partícula beta ela é feita apenas de um elétron, por isso que diz -1 aqui embaixo. Ela não tem massa, porque o elétron ele tem massa, mas é ridícula. Ok, então já sabemos que a partícula beta ela não consegue atravessar uma pessoa, nem a partícula alfa, mas a gente ainda não resolveu a questão. A resolução da questão está aqui, ó. Com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis. Decaimento radioativo, pessoal, do núcleo. Esta questão é sobre radiação gerada no núcleo. Vamos saber como é que gera as radiações. O núcleo ele é feito de prótons e nêutrons, estão lá vivendo eles. Por algum motivo, esse núcleo pode estar instável. Geralmente é porque ele é gigante, mas existem núcleos menores que também são estáveis. O que acontece é o seguinte: quando ele está instável demais, uma maneira dele voltar a adquirir estabilidade é ele emitir, jogar fora lá, 2 prótons e 2 nêutrons. Quando ele faz essa ação, ele emite uma partícula alfa, que é positiva, não esqueçam, tá? Essa é uma maneira dele adquirir estabilidade. A outra maneira é mais esquisita. Um nêutron se implode, e aí, no que ele se implode, ele se transforma, ele deixa de ser um nêutron, e ele se transforma em um próton e um elétron. O nêutron ele não é exatamente um próton e um elétron unidos, mas é quase. O elétron é arremessado do núcleo em alta velocidade e o próton fica no núcleo. O detalhe sobre o elétron, bom, ele não emite apenas um elétron, ele emite um negócio chamado antineutrino, mas não vem ao caso também. Pode servir para te a informação de que neutrino, antineutrino são partículas nucleares. O elétron é arremessado
tá? E é ele que causa a radiação beta. Só que aí tu tem que entender um ponto interessante. Quando um átomo emite uma radiação beta, a massa do seu núcleo não se altera, mas ele se transforma em outro átomo. Porque se ele tinha 5 prótons, por exemplo, ele passa a ter 6, já que um nêutron vira um próton. A questão aqui é que isso é gerado no núcleo. E a radiação gama, ela também é gerada no núcleo. A radiação gama ocorre logo depois de alguma dessas emissões. Quando um átomo emite essas partículas, ele fica todo errado, todo bagunçado e com espaço vazio, digamos assim. Mas é temporário. Em instantes, ele se reorganiza. Os átomos, os prótons, digamos, caem de volta e se atraem. E aí, prótons e nêutrons, nessa reorganização é emitida a radiação gama, por isso que ela é 00, ela é só uma radiação. Alfa e beta são partículas, gama é só uma radiação. Então, a gama é uma radiação. E o raio-x o que é? Aí é que está, pessoal. O raio-x, ele ocorre quando elétrons se desprendem lá da eletrosfera e colidem em alta velocidade com algum tipo de barreira. No que eles colidem com a barreira, o raio-x, que é uma onda eletromagnética também, é liberado. Existem vários tipos de raio-x. Só que aí tu tem que perceber que são os elétrons do átomo que estão na eletrosfera, ó, núcleo, eletrosfera. Os elétrons da eletrosfera geram essa radiação ao colidirem lá longe, enquanto que as outras 3 radiações são geradas no núcleo. Essas aqui são por causa do núcleo do átomo. O raio-x é gerado pelos elétrons que estão lá longe. Então, como a gente quer algo sobre decaimento radioativo de núcleo, só existia 3 respostas possíveis: alfa, beta e gama. E como a gente quer de maior poder de penetração, tem que ser gama. Tu poderia até ter memorizado que se usa radiação gama no tratamento, mas tu tem que saber por que a resposta e tu tem que saber tudo o que eu falei nessa questão. Aqui eu revisei radioatividade, um pouco do espectro eletromagnético também. Por favor, tem que saber porque essas coisas sempre caem.